Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pitch de Startups Beehive, nesse evento incrível de inovação na área da saúde, Colmeia Summit. Sejam todos muito bem-vindos. Por favor, interajam com a gente. Eu vou me apresentar brevemente. Eu sou Ilana Horta e depois de passar por diversas empresas multinacionais maduras aqui no Brasil, dentre elas a Google, Uber, eu me apaixonei pelo mundo das startups. Hoje eu mentoro, faço parte de board, sou cofundadora e anjo de 11 startups em segmentos variados. Espero que, assim como eu, vocês também sejam entusiastas do tema, né? Eu acho que com a pandemia ficou muito claro que cada dia mais a gente precisa inovar e, especialmente na área da saúde, isso ficou extremamente real e tangível, né? A gente vê cada dia mais a gente precisando inovar na área da saúde. E, aliás, essa palavrinha tão rica, né, nesse último ano e tão prezada para a gente nesse último ano. Então, é um prazer estar aqui no painel. Muito obrigada pelo convite. E eu gostaria que os nossos queridos debatedores se apresentassem brevemente. Eu estou extremamente privilegiada, me sinto privilegiada de estar aqui com vocês dois. Então, por favor, eu vou pedir que cada um se apresente. Primeiro, Gilney Bastos, presidente da White Martins. Por favor, se apresente, se quiser trazer um pouquinho da sua história com a inovação, especialmente nesse último ano de pandemia também. Gilney, fica à vontade. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou Gilney Bastos, como ela falou. Eu sou presidente da White Martins desde 2017. Na verdade, eu sou responsável pela área da empresa Linde, que se chama América Latina Sul, que corresponde, além do Brasil, todos os países da América do Sul até a Colômbia. Da Colômbia para cima já fica com o México. Então, a gente tem muita oportunidade de falar de saúde, que é um dos principais mercados da White Martins, nesses países aqui da América do Sul, que enriquece um pouco o nosso conhecimento. Na verdade, esses 2 últimos anos agora de pandemia não foram anos assim especificamente de inovação, foi de batalha mesmo. A gente está muito envolvido nessa situação atual, muita gente que trabalhando na linha de frente, não diretamente, mas a gente não pode deixar de produzir, não pode deixar de entregar caminhão, pessoal de home care, muita interação, assistente técnico. Nós temos só no Brasil, mais de 2.000, 2.200 pessoas na linha de frente, em contato direto com hospitais e centros de saúde, nós fazendo um pouco do papel nosso, que é de contribuir com a sociedade. Mas a gente aprende muito com isso e junta com as inovações, que é um mote certeiro nos últimos anos, e com isso espero que a gente possa contribuir alguma coisa para o país e também para os novos startups que vão apresentar aqui para a gente. Muito obrigada, Gilney. Eu passo a palavra para o já tá contribuindo e muito. E eu gostaria que agora o José Carlos Fellner se apresentasse. Ele é presidente da Jéssica, uma das maiores empresas farma do mundo, e certamente também, assim como o Gilney, deve estar trabalhando aí nessa sinergia, né, de startups de inovação com o modelo de empresa tradicional. Por favor, se apresente. Obrigado, Ilana. Eu sou José Carlos Fellner, presidente da Jéssica no Brasil. Eu trabalho há mais de 40 anos no mercado farmacêutico, aliás, na área comercial. Foi só o que eu tenho feito na vida. Não conhecia outra profissão. Enfim, a agenda de inovação é extremamente importante. A Jéssica tem um portfólio muito diverso de produtos clássicos, como também extremamente inovadores. Tanto é líder em vacinas, na área de HIV e respiratório. Então, tem uma pegada de inovação muito forte. Qual é a diferença e onde isso entrou na nossa agenda? Que somos muito fortes em inovação até o momento de registrar o produto, pesquisa e desenvolvimento. Mas na hora de operar dentro do mercado, como uma boa empresa britânica, extremamente conservadora, avessa ao risco da novidade. Essa é um pouco da âncora que a gente tem na nossa genética. Então, alguns anos atrás, a gente começou um programa forte de inovação, que é um dos pilares da nossa cultura, especificamente aqui no Brasil. Criamos o programa Together. Esse programa, alguns anos atrás, a gente envolveu mais de 204 startups do mundo inteiro, a gente tornou público. Enfim, tínhamos 10 dores,
desses 5 projetos foram bem sucedidos com startups. A gente ganhou muito em termos de cultura. O convívio com a galera de startup nos deu um oxigênio diferente. Aí, brincando com o White Martins, nos trouxe um oxigênio diferente para os nossos times, que começaram a se divertir com o processo de inovação. A gente mudou um pouco a cultura também. Começamos a não focar no que falhava, mas no que dava certo, mas no aprendizado que vinha. Essa era a festa que a gente fazia para quem estava nos projetos. Enfim, caminhamos nisso, bastante automação, vários robôs trabalhando, não mais necessário assinar papel, por exemplo. Enfim, em dezembro fizemos uma simulação dezembro de 2019, simulamos para testar se a companhia funcionaria totalmente remota, simulando uma tragédia com um dia não planejado. A companhia operou remotamente os seus sistemas vitais e a gente nem sabia que ia chegar o Covid. O Covid chegou em 14 de março, todo mundo em casa. Então, na vida real, a gente teve a prova do quanto valeu a pena se dedicar à inovação, a esse pilar, poucos anos antes. E as pessoas, então, estavam super preparadas para lidar com o novo, com as ferramentas. É claro que é uma tragédia o que acontece, mas em termos de funcionais para a GSK, foi fantástico, porque a gente validou tudo que a gente defendeu. Enfim, deixar o ser humano fazer as coisas mais nobres e simplificar processo, automatizar, tudo mais. Temos vários robozinhos, alguns com o nosso nome. Um deles é a Jéssica, é uma ruiva, porque as nossas cores são laranja. É uma ruiva super simpática, interage com todo mundo, dá todas as informações possíveis. Então, é a mais popular. Agora vamos trocar o guarda-roupa dela para 21. Estará com guarda-roupa diferente. Tem que trocar, né? Não pode ficar sempre. Afinal, uma figura feminina tem isso. Então, está com a gente. É um prazer estar aqui. Obrigado. Espero poder contribuir. Obrigada a vocês, muito obrigada pela presença. Corporate Venture Capital é uma tendência, eu tenho trabalhado com Corporate Venture Capital e existe muita sinergia no modelo tradicional, mais maduro, com a inovação trazida pelas startups. E a gente veio aqui para escutá-las, né, para aprender com elas, para dividir um pouquinho da experiência que a gente tem também. E a primeira startup que vai se apresentar é uma empresa júnior, na verdade, que se chama Magic Junior. Então, por favor, eu vou ser a chata aqui do reloginho, eu tenho 5 minutos para cronometrar a apresentação de vocês, e depois eu serei chata também com os debatedores para insistir que a gente fique nos 5 minutos de debate. Então, vamos começar, por favor. Oi, pessoal, boa tarde. Vai compartilhar a apresentação? Tá. Meu nome é Ana Flávia, eu sou diretora comercial da Medic Júnior e eu estou aqui hoje para apresentar um pouquinho do nosso trabalho para vocês. Pode passar. A Medic é a empresa júnior de medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, então todos nós somos estudantes de medicina e nós somos orientados por médicos gestores ali de Juiz de Fora e região. Pode passar. A gente tem um grande propósito, né, de gerar uma transformação no mercado de saúde. A gente faz isso principalmente por 2 vertentes, né? Uma é educação, gestão, empreendedorismo, e isso a gente faz tanto para os nossos membros, né, trazendo referências, como gerando eventos, né, para divulgar essas boas práticas de gestão. E na outra vertente é realmente prestando serviços para empresas de saúde, né, criando soluções para que esses negócios possam se desenvolver e oferecer ao paciente o melhor cuidado possível. Pode passar. Dentro disso, a gente trouxe aqui algumas soluções, né? Elas incluem vários serviços que podem ser individualizados, mas aqui eu trouxe em programas para facilitar o entendimento. A gente tem primeiro o programa de aceleração comercial, que ele é mais voltado para startups, né? Health techs, e, enfim, franqueadoras, empresas de um porte um pouquinho maior. E dependendo aí do momento em que essa empresa estiver comercialmente falando, né? A gente tem diversas possibilidades. Então, a gente faz todo o mapeamento do mercado, a validação das demandas, a gente elabora uma estratégia comercial com base nesse mapeamento, né, em tudo que a gente delineou ali na vontade do cliente, e dentro dessa estratégia a gente tem estruturação de equipe, elaboração de playbooks, né, tudo isso
que pode estar ali sendo uma necessidade do nosso cliente. Além disso, a gente pode compor a equipe desses clientes, então a gente tem hoje projetistas nossos atuando dentro das empresas, como BDRs, SDRs, e além disso a gente faz uma validação do modelo que a gente está propondo. Então não é só a gente entregar um serviço, mas a gente garantir que ele vai se aplicar à realidade. Em segundo momento, a gente tem o programa de engajamento e retenção de clientes, que é mais voltado para a parte de relacionamento dentro das empresas de saúde. Esse é um programa que é um pouquinho mais abrangente, né? Então ele vai desde clínicas até grandes serviços, e primeiro a gente faz toda a análise da experiência do cliente, faz toda a validação ali de gargalos que existem, a gente faz novas propostas, e a partir disso a gente cria uma estratégia para engajar os novos clientes, né? Então, pensando na experiência do paciente, pensando na experiência de um cliente médico, por exemplo, em uma startup, a gente vai mapeando tudo isso e vai gerando estratégias, formulando hipóteses, e muito disso tem a ver com growth, né? A gente formula essas hipóteses e vai validando elas e aprendendo com os erros, em uma escala menor, para que a gente não tenha também um gasto da parte do nosso cliente em algo que pode não funcionar. Em terceiro lugar, eu trouxe aqui a análise de viabilidade técnica e econômica, que é o nosso produto mais complexo, né? Ele é feito para serviços que estão se iniciando, e a gente faz a análise de mercado, o levantamento técnico primeiro aqui, né? Então, de todas as normas legais, todas as normas técnicas envolvidas nesse novo serviço, e a gente faz depois o estudo financeiro para viabilizar esse serviço, e a gente vai validando onde que é mais estratégico investir o dinheiro em um primeiro momento. Pode passar. Falei bastante rápido, eu deixo aqui os meus contatos, e agora eu vou abrir para as dúvidas de vocês. Muito obrigada pela apresentação. Na verdade, você nos deu 1 minuto e meio a mais para a gente ficar perguntando. Eu vou começar com uma pergunta que eu fiquei um pouco sem entender, e depois eu vou passar a palavra para os nossos debatedores. Eu não entendi muito bem qual é o formato da solução de vocês, porque me deu uma ideia de consultoria, e aí consultoria você precisa de headcount, e aí quando você precisa de headcount você não é escalável. Então eu fiquei um pouco sem entender o quão automatizada é essa solução, e como que vocês lidam com o banco de dados, especialmente com o LGPD. Bem, no sentido de consultoria mesmo, né? A empresa júnior é uma estrutura bem simples, né? Nós somos estudantes de medicina que se organizam para tentar aprender sobre gestão. E nesse sentido, a gente resolveu trabalhar com startups para a gente aprender sobre o futuro, né? Sobre a inovação em saúde. Então, a gente não trabalha muito com essa questão de automação. Então, por exemplo, numa análise de viabilidade técnica e econômica, a gente tem projetistas que vão fazer programas para calcular, por exemplo, o número de máquinas que devem ser adquiridas pelo número de colaboradores que o cliente tem à disposição e o número de pacientes que são esperados. E, a partir disso, o cliente mesmo vai tirar suas próprias conclusões sobre o investimento que ele precisa fazer. Mas, em relação à LGPD, a gente não costuma trabalhar com o tratamento de dados, de fato, dos nossos clientes. Ficou claro? Gilney, Fellner, vocês têm alguma pergunta? Eu tenho sim. A dúvida que eu tenho é o público-alvo que vocês trabalham com o quê? É mais com hospitais? Deu para entender um pouco assim, que com hospitais ou clínicas novas, ou talvez com médicos? Sim, a gente começou trabalhando com clínicas, né, policlínicas principalmente, e depois a gente foi vendo o potencial para a gente trabalhar com empresas um pouquinho maiores, a gente foi adquirindo experiência, então hoje em dia a gente já trabalhou com hospitais, a gente trabalha com franqueadoras, startups, a gente diversifica ao máximo, porque o nosso objetivo mesmo é aprender sobre o mercado de saúde, né, e sobre a realidade profissional. E com tudo isso que vocês vêm aprendendo, como você vê a projeção, o futuro da área médica aqui no Brasil? O que vocês projetam para o futuro? Eu acredito que são muitas possibilidades, né? Eu acho que cada vez mais as empresas têm enxergado o valor do próprio estudante de medicina ali dentro do ambiente de trabalho, né? A gente vê vários estudantes de medicina trabalhando em startups em áreas completamente diferentes, que não tem nada a ver com medicina. Eu, por exemplo, trabalho na parte de negócios em uma startup, e eu enxergo muito aprendizado nisso. Então, acredito que o futuro da medicina é justamente se infiltrar
aí nesse mundo dos negócios, né, de uma forma a entregar um serviço para o cliente final, que é o paciente, que seja mais de maior qualidade, né? Eu acredito que esse é o nosso futuro, assim, como estudante de medicina. Bom, meu ponto, um dos pontos já foi endereçado aqui, não vou voltar nele, não vou repetir, mas algo que eu estava pensando aqui é sobre a credibilidade do projeto de vocês. Eu vi que vocês têm orientadores locais. Em algum momento, se vocês querem aprender e ganhar atração, vocês precisam aumentar essa credibilidade. A pergunta desafio é: a orientação de vocês sendo muito localizada, ela não passa a ser uma barreira, porque com a tecnologia hoje, a localização física, geográfica, deixa de ser um limitante. Então, eu fico curioso com esse escopo tão amplo, né, que a Helena até pediu para você esclarecer, parece que está diluído demais, embora a proposta seja clara, mas o escopo está numa área cinzenta. Pelo menos para nós tivemos esse contato aqui prévio. Mas como vocês vão lidar com a questão da credibilidade, com o engajamento de organizações cada vez maiores, diversas e tal, tendo, por um lado, essa orientação local e, por outro, a pouca experiência, enfim, vocês são estudantes. Sim. Isso é uma coisa que as empresas juniores enfrentam, assim, constantemente, né? Então, a gente já está acostumado a esse tipo de questionamento. A gente já tem cases, assim, que são bastante significativos, vocês podem conferir lá no nosso site, são cases bastante legais, que já dão uma autoridade. E justamente essa ideia de a gente enviar pessoas para trabalharem dentro das empresas, em vez de a gente fazer meramente uma consultoria que é feita de fora, isso permite que a gente que a gente ganhe lugar de fala, né? A gente já esteve lá dentro, a gente identifica as dores e a gente aprende a vender melhor. Muito disso é a gente fazer, de fato, uma venda de qualidade, né? Mostrando ali as dores do cliente, mostrando que a gente sabe o que precisa ser feito para resolver aquilo. Então, eu acho que é muito da gente gerar valor mesmo para a pessoa entender que a gente vai entregar um serviço de qualidade. E a questão dos orientadores, na verdade, a gente não depende tanto dos orientadores, né? Eles são, na verdade, uma relação institucional, uma formalidade, né? Mas quando a gente quer buscar referências, a gente vai atrás dessas referências. A gente já trouxe aí CEOs de empresas muito, muito grandes, muito significativas aí no mercado brasileiro. A gente traz eles para conversarem com a gente e discutir ideias, porque é isso que gera valor para a gente aqui dentro, né? Esse aprendizado, esse contato com referências no mercado. Então, eu acho que, enfim, a gente consegue se virar assim para gerar esse valor, entende? Pessoal, obrigada. Nós esgotamos o tempo. Eu vou deixar uma sugestão, uma mosquinha para vocês pensarem a respeito, porque já é uma realidade lá fora. Planos de saúde personalizados. Quanto mais base de dados você tem, mais isso se torna real. Então, deixa para vocês olharem e estudarem isso aí. Vamos seguir para a próxima startup. Muito obrigada, sucesso, parabéns pela apresentação. Obrigada. E parabéns por estar nesse mundo, né, de medicina, que é realmente cuidar da saúde do ser humano, que é lindo. Quem dera eu fosse médica, não sou. A próxima startup que vai apresentar para a gente é a Tati, da Risnec. Eu, pessoalmente, até conheço a Tati de outros carnavais, da época do Total Fest. Tati, seja bem-vinda, por favor, seu tempo vai começar. Na verdade, é a Carol, Ilana, desculpa. Ai, desculpa. Agora que eu vi, imagina. Cadê a Tati? A Carol, seu tempo vai começar... Calma, deixa eu só olhar aqui, que eu tô fazendo três coisas ao mesmo tempo. Eu preciso colocar a minha apresentação. Por favor. Deixa aí. Carol, então vamos lá. Risnec, que é a próxima startup, para se apresentar. Vamos começar agora, pode ir. Legal. Prazer, pessoal. Eu sou Carolina Dacier, fundadora e CEO da Risnec. Pode passar, por favor. A Risnec é uma health tech que tem como grande propósito fazer a prevenção a doenças mentais em ambientes corporativos por meio da IVE, que é a nossa assistente virtual de saúde emocional.
A gente atende hoje mais de 1 milhão de vidas, nós somos assistente virtual de saúde e bem-estar do Einstein Conecta, e a gente está incubado no Cubo na Eretz, já passamos por um plano de aceleração no 9º batch da Oxigênio. Pode passar, por favor? E por que a gente faz isso, né? A gente faz isso porque a dor da saúde mental ela é muito evidente, se tornou ainda mais evidente depois da pandemia. Então, a OMS prevê, né, que de 1 a cada 4 pessoas vão ter algum tipo de transtorno mental ao longo da vida. Hoje, no mundo, nós temos 350 milhões de pessoas que sofrem com depressão, 47% nem se dão conta que estão doentes. Pensando em Brasil, temos 12 milhões de pessoas depressivas, 19 milhões de pessoas ansiosas, e não temos uma quantidade de médicos suficiente para cuidar de todas essas pessoas, tendo em vista que no Brasil a gente tem 5,7 psiquiatras por 100 mil habitantes, sendo que 75% estão concentrados no Sul e no Sudeste. Pode passar, por favor? Então, para que a gente consiga, né, efetivamente cuidar da saúde mental de uma maneira preventiva, a gente precisa ter uma solução que cuida, usando a tecnologia, né, das pessoas que estão bem emocionalmente para que elas fiquem bem, que cuida dos casos vulneráveis, né, mas ainda mais leves pela tecnologia, e que só aponte para psicólogos ou psiquiatras os casos de maior complexidade médica. Pode passar, por favor? E é por isso, então, que a gente, em 2019, desenvolveu a IVE, que é uma assistente virtual de saúde e bem-estar, que tem como grande missão fazer a prevenção a doenças mentais e ambientes corporativos, e a gente consegue fazer isso porque no nosso algoritmo a gente criou um funil de saúde mental 100% embasado em protocolos clínicos validados internacionalmente. Pode passar, por favor? A gente, então, por meio dessa interação, a gente entende como o colaborador se sente, né? Então, conforme ele se sente ou no topo do funil, para quem está bem, ou no fundo do funil, para quem já está mais vulnerável, aí ele sugere intervenções clínicas, né? Que já possuem evidências de resolutividade para que esse colaborador, para que esse usuário pratique. Quando esse usuário está com maior vulnerabilidade emocional, que é na parte amarela e vermelha aqui do funil, a gente ainda pesquisa mais a fundo para entender se existe alguma indicação de depressão e ansiedade. E aí, para esses usuários, a nossa intenção é sempre fazer a despressurização para que eles subam no funil. Para os verdes, é para que eles se mantenham no funil. Se esse usuário que está mais vulnerável também possui indicação de depressão ou ansiedade, além do próprio acompanhamento para a IVE, a gente pode também acompanhar esses usuários exclusivamente para cuidado clínico com psicólogos ou com psiquiatras. Pode passar, por favor? Então, a gente tem um ciclo de uso no aplicativo, né, que o usuário interage com a IVE identifica suas dores por meio dos protocolos utilizados no nosso funil. Por meio dessa identificação, ela já sugere intervenções adequadas para a pessoa que está na etapa do funil especificamente, né? Essa intervenção pode ser só tecnológica ou tecnológica mais clínica, e todas essas intervenções geram um BI de inteligência corporativa anonimizado, para que a empresa consiga entender como é que está a saúde mental por cada área ou clusterizada dos colaboradores. Pode passar, por favor? Então, a nossa grande diferença, que nós não somos uma terapia online, né? A nossa grande diferença é que a gente usa inteligência artificial para fazer o cuidado em saúde, usando intervenções por meio da tecnologia. A gente faz o acompanhamento contínuo do usuário, dos que estão bem, inclusive, e a gente gera essa inteligência corporativa. Então, nós somos uma empresa muito pioneira que não pensa só na ponta final da terapia online, muito pelo contrário, a gente tem a tese de que fazer a prevenção é cuidar antes de que a pessoa potencialmente chegue nessa terapia. Por favor, o próximo. E eu agradeço, aqui a gente deixa um link para vocês, se vocês quiserem vivenciar uma das nossas intervenções, é só clicar nesse QR Code. Estou aqui à disposição, Ilana. 5 minutos cravados, viu? Carol. Tomara que eu tenha... 5 minutos vai cravados. Correndo, né? E engraçado, né? Porque a Carol, só contextualizando, ela pivotou o negócio de uma maneira realmente, a gente fala, né, que a vida de startup é pivotar, né? E aí eu lembro da Carol
quando ela fazia alimentação saudável dentro das corporações. Então, assim, ela realmente deu uma pivotagem. E eu, pessoalmente, eu acho que esse é um tema fantástico. Eu acho que sim, as pessoas estão cada vez mais emocionalmente abaladas. Então, acho que é necessário, acho que é um cuidado e um zelo realmente necessário e crescente. Eu acho que a gente vai entrar cada vez numa espiral de mais pressão mental. E aí, Carol, como tem anos que a gente não se fala, eu quero te perguntar algumas coisas. Como é que fica a questão da responsabilidade do diagnóstico? Porque, diferentemente de outras plataformas, né, que tem esse peer-to-peer, que tem o psicólogo junto com o usuário, e aí você cria uma responsabilidade do prestador de serviço com o usuário, você está no meio desse caminho. E aí você faz uma certa diagnosticação, como é que fala? Diagnóstico de eventuais problemas mentais. Como é que funciona essa responsabilidade na sua máquina, né, na sua inteligência artificial? Legal. Na verdade, a IVE não diagnostica. O que a gente faz, a gente usa protocolos de rastreio que tem uma alta assertividade comprovada aqui no Brasil. Então, um dos protocolos é um de ansiedade, um outro protocolo é de depressão. Um deles tem 80% de assertividade e o outro 94%, porque a gente não pode diagnosticar, porque só o médico tem essa permissão por lei. Então, o que a gente faz é usar esses protocolos de rastreio. Esses protocolos de rastreio vão dar uma chance gigante de acerto, e aí sim a gente, para as pessoas com uma alta indicação de depressão ou ansiedade, essas pessoas, além de seguirem com a IVE, também recebem uma sugestão de vamos marcar uma conversa para que você tenha ajuda, enfim. Por que a gente faz isso, Ilana? Porque o percentual de pessoas que estão doentes mentalmente e não procuram ajuda é muito alto. E se isso no limite vai sendo seguido, né, essa pessoa vai tentando, achando que é só uma tristeza ou que vai passar, a cronicidade a complexidade da doença vai aumentando. Então, a gente tem o cuidado de também, para os casos mais complexos, sugerir esse cuidado médico mais personalizado. Preventivo. E aí, para a companhia é interessante, né? Porque tratar é mais barato do que pagar ano a ano um fee de alteração do plano de saúde. Felner, Gilney, por favor. Eu tenho uma curiosidade muito interessante, primeiro, muito interessante. Claro. Principalmente porque eu estava lendo sobre, e interessante que vocês estão focando no presenteísmo. Né? O absenteísmo é muito mais fácil, né? Até de qualificar, né? Mas aí no presenteísmo, aí me leva a fazer uma pergunta com base nisso. Quando a gente está focado no presenteísmo, e aí o IVE vai fazendo o diagnóstico, colocando ali no funil, a gente sabe que o transtorno da ansiedade, da depressão, no ambiente corporativo, ele é extremamente multifactorial. A gente tem aí diversos painel. Podem ser desde as relações culturais com a liderança, o tipo de cultura em que a liderança é exercício, isso pode causar ansiedade, depressão, baixa autoestima. A gente tem visto que podem ser as condições de trabalho em si, pode ser a natureza da função, pode ser, enfim, carga de trabalho, pode gerar frustração, daí ansiedade, daí depressão, com baixa autoestima profissional. Enfim, há uma série de elementos que eu estou olhando no mundo corporativo, além dos elementos pessoais, da própria vida da pessoa fora do CNPJ. Aí eu fiquei com uma dúvida, lendo com bastante interesse, de novo, parabéns. Eu fiquei imaginando o quanto esse diagnóstico é preciso para o empregador. Eu, como gestor corporativo, eu olho o relatório do IVE, meu pessoal de medicina ocupacional manda procurar um psiquiatra, mas algumas das causas raízes estiverem... Não ficou claro para mim como é que esse diagnóstico... Ficou claro o diagnóstico passado para a pessoa, mas não ficou claro como uma organização com complexidade e diversidade funcionais podem lidar com isso. Claro. Obrigada pela pergunta, Felner. Bom, na verdade, a gente passa um relatório mensal para a companhia para que ela entenda como estão as pessoas, quantas estão saudáveis, quantas estão com indicação de ansiedade, de depressão, anonimizado.
Mas, independente do que a gente passe de relatório, eu digo que o relatório é a cereja do bolo, porque o grande valor da IVE é ela ir cuidando dessas pessoas, porque independente do fator causal, se seja de uma liderança tóxica, se seja uma questão de maior propensão a pessoa ter depressão ou ansiedade, o fato é que se ela desenvolve alguma dessas patologias, ela vai ter um grande prejuízo na sua vida pessoal e profissional. Então, a gente tem como base ajudar para que essas pessoas que estão bem se mantenham bem e para as que estão mais vulneráveis que a IVE vá fazendo o cuidado e vá revertendo antes que isso vire uma patologia. Então, quando a gente mostra para a empresa, o que a gente mostra é como que as pessoas melhoraram de um mês para o outro, como é que foi a análise longitudinal, como é que a gente está cuidando dessa prevenção, mas a gente tem o benefício de como a gente metrifica tudo, porque essa é a nossa base, né, usar dados para cuidar de saúde mental, a gente consegue, por exemplo, ao clusterizar, se eu clusterizo por departamento, por localização, por faixa etária, eu consigo até oferecer para a companhia um cheiro se não está havendo abuso de liderança, no sentido não pejorativo da palavra, mas a pessoa não sabe lidar, não sabe colocar a pressão correta ali no colaborador, ou está tendo horas muito puxadas. Então, a gente atua em duas frentes. A IVE cuidando, independente se a empresa escolhe fazer alguma coisa ou não com aquele relatório, mas também aquele relatório sendo um olhar de muita transparência de como está essa questão mental e emocional dos colaboradores e se tem algum outlier positivo ou negativo em alguma área, em gênero, em faixa etária. A gente tem visto que os millennials, eles tendem a ser mais ansiosos do que as pessoas mais maduras. E isso comprovando com análise de correlação de Pearson, enfim. Quando a gente tem uma informação assim, poxa, de repente, se eu tenho uma cultura corporativa muito antenada, isso dá um grande norte para a área da saúde, fazer um desdobramento de cuidados e treinamentos e programas focado para essa população. Porque daí vira um desdobrar nichado, né? Desculpa, Ilana. A gente estourou o tempo, eu vou tentar ser mais regrada. Só perguntar se o Gilney tem alguma pergunta para dar para ele também esse espaço, né? Mas a gente tenta só ir mais rapidinho na resposta. Eu já imaginava que o tempo estava complicado, então eu vou só fazer uma colocação e uma pergunta rápida e prática. Não sem antes louvar essa iniciativa, achei maravilhosa, muito atual e muito prática, né? Obrigada. Se o aparato de vocês tiver a mesma precisão que você teve apresentando nos 5 minutos precisos, vocês vão ter muito sucesso, com certeza. Achei muito bacana também, principalmente uma empresa grande como a nossa, que tem mais de 4 mil funcionários aqui no Brasil, mais de 200 gerências. Isso identifica muito, não só essa peneira que vocês fazem para psicólogo, psiquiatra, mas a gerência nociva, né? Isso é muito complicado da gente ver. E achei isso muito atual, muito bacana. Minha pergunta prática é o seguinte: você mostrou aquela pirâmide ali com um verdinho embaixo, na base da pirâmide. Depois de 2 anos de pandemia e muito home office, work from home, como é que essa pirâmide se inverteu? Vocês estão notando muito mais casos, muito mais ansiedade, essas coisas, depois de muito tempo dentro de casa, ou mais ou menos igual? Não, a gente tem visto um alto nível de cronicidade, de ansiedade mais concentrado em mulheres e em millennials. E inclusive, para você ter ideia, a situação está tão crítica que a IVE, mesmo não sendo feita para isso, a gente conseguiu uma mulher sair de violência doméstica. Ajudar ela a sair disso, porque a gente só ficou sabendo, inclusive, porque ela reportou, porque senão a gente nem conseguiria saber. Então, a gente tem visto, sim, as coisas... E eu acho, inclusive, Gilney, que a gente ainda não viu o pico da pandemia mental. Né? Então, todos os especialistas que trabalham com a gente ainda disseram... Tem até resultados, né, que falam que quem pegou o Covid tem 30% mais chance de desenvolver doenças mentais no futuro. Pessoal, eu vou ter que encerrar. Eu acho que é um assunto super legal. Fica aí a dica para trazer um painel sobre saúde mental. Imagina, Carol, eu que agradeço. Bom te rever. Muito depois obrigada. Bom te ver. Parabéns pela apresentação. Obrigada, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Boa tarde para vocês.
A próxima startup que vai apresentar para a gente é a SoftPill. Falei certo? SafePill. SafePill. Conseguiu me ouvir? Isso. Tá dando um pouquinho de eco. Eu não sei se é no seu áudio. Se você quiser só dar uma melhorada, ele tá sobrando um pouquinho de áudio. Mas enfim, vamos lá. SafePill, eu vou começar a contar. Você quer que já colocar a sua apresentação na tela? Por favor. Então, 5 minutos. Vamos lá, SafePill. Ok, obrigado. Bom, a SafePill é uma startup, a gente está incubada na EritBio, né, incubadora de startups do Einstein. Nós somos uma solução de tratamento medicamentoso domiciliar. Pode passar, por favor. Então, a nossa ideia é tirar o paciente, principalmente aquele paciente polifarmácia, né, que é aquele que toma vários medicamentos por dia, tirar ele desse ciclo de compra de medicamentos na farmácia, onde muitas vezes ele não tem nenhum valor agregado a esse tratamento dele, basicamente um movimento de compra, né, onde ele vai lá comprar um medicamento com 14 comprimidos, outra caixa tem 30, outra tem 60, ele vai várias vezes na farmácia, e como eu já disse, sem valor agregado. Pode passar, por favor. Depois ele chega em casa e ele tem que lidar aí com esse problema, né? Imagina um paciente que toma 10 medicamentos diferentes, cada um com 30 comprimidos, ele vai lidar lá com 300 comprimidos para organizar isso sozinho, né? Sem um profissional ajudando ele. Pode passar, por favor. Então, esse paciente tem 3 grandes problemas, né? O primeiro é o risco, o erro de medicação, né? Esse desenho aqui do queijo suíço é famoso, conhecido para analisar erro de medicação em hospitais, né? Mas ele também pode ser usado integralmente aqui quando se trata do medicamento em uso no domicílio, né? E a gente está falando de uma população no Brasil de mais de 9% da população adulta brasileira são os polifarmácios que tomam mais do que 5 comprimidos por dia. Pode passar, por favor. Outro grande problema, né, crônico, é a baixa adesão terapêutica, né? Então, esse paciente acaba muitas vezes interrompendo o tratamento ao longo da vida por algum motivo, né? Esse aqui é um estudo do OMS, um estudo português, está no site do OMS, que trata que mais de 211 bilhões de euros por ano são gastos só com problemas relacionados à baixa adesão. E o terceiro grande problema é a interação medicamentosa, né, que segundo o FDA, só ela é a 4ª causa de morte nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, o Conselho Federal de Farmácia estima que ocorram até 3 milhões de internações por ano relacionadas a problemas por farmacoterapia. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem só alguns estudos que corroboram para isso, né? Alguns que falam que até 50% da população norte-americana adulta acaba abandonando esse tratamento crônico, né? Quando é um paciente polifarmácia. E quando os idosos saem de alta e tomam mais do que 3 medicamentos por dia, 1/3 desses pacientes vão reinternar em até 6 meses depois. Pode passar, por favor. Será que a gente consegue passar o vídeo aqui? Acredito que não. Não, né? Pelo jeito não. Tudo bem, podemos adiantar. Acho que não sei se tem jeito. Alguém consegue me mandar uma mensagem só para saber se tem jeito? Eu vou só interromper a contagem, só para saber se tem jeito de passar esse vídeo. Alguém pode me mandar uma mensagem pelo WhatsApp, se for o caso, só para saber sim ou não. Não tem como, acabei de receber. Não tem como passar o vídeo. Vamos voltar aqui para a contagem. Okay. Pode passar o próximo slide, então, por favor. Então, essa solução, né, uma pena não ter conseguido ver o vídeo, mas é uma solução que já é bastante madura nos Estados Unidos, né? Hoje a Amazon, a United Health e a Walmart, assim como a CVS e o Walgreens, eles estão atuando bastante nesse mercado de medicamento personalizado, né? Então, a gente entrega uma box com os medicamentos organizados por data e horário, com os medicamentos fracionados, a gente envia 30 dias de tratamento para a casa do paciente. Tudo isso com uma checagem, uma avaliação de um farmacêutico clínico,
avaliando problemas de interação, de doses, de prescrição e eventuais alergias. Então, aí a gente apraza isso e coloca para 30 dias de tratamento dentro de uma box, o paciente vai ali destacando embalagem por embalagem, de acordo com o horário que ele tem que tomar essa medicação. Né? Então, nos Estados Unidos já tem até estudos publicados mostrando que esse tipo de solução aumenta bastante o engajamento, a adesão do paciente ao tratamento. Pode passar, por favor? Temos 1 minuto, tá bom? Então, tá ok. Então, todos aqueles problemas que a gente viu lá do queijo suíço, da etapa do queijo suíço, a gente consegue resolver aqui, né, com essa validação do farmacêutico, trabalhando com checagem eletrônica em todas as etapas do nosso processo, com a automação desse processo. Nós temos equipamentos, sistemas que são desenvolvidos aqui por nós, foram desenvolvidos pela SafePill, e o layout ali da box, da dose unitária, ele ajuda no armazenamento e administração. Pode passar, por favor. Então, a gente oferece para o paciente autonomia nesse tratamento, uma vida mais saudável, né, onde ele vai internar menos, a gente sabe até que reduz o óbito, um estresse menor para o paciente, uma despreocupação também para essa família, né, e tempo de qualidade dele com a família. Se puder avançar, por gentileza, para o último slide. Então, aqui eu pedi para avançar aqui só para a gente conseguir ver, né, a box aqui, o produto. Então, avançar mais um, por favor. É aquele mesmo. Isso. Então, aqui só para a gente conseguir identificar, já que a gente não teve acesso ao vídeo, né? Então, cada embalagem aqui vem com sol ou lua, mostrando se ele tem que tomar de dia ou à noite esse medicamento, né? E dentro dessa embalagem, eu tenho todos os medicamentos, todos eles separados, todos com rastreabilidade, né? Então, cada um vem numa embalagem separada aqui dentro, né? E onde eu tenho todas as informações para rastrear esses medicamentos, né? Então, o processo ele é totalmente seguro, é o único serviço hoje nesse modelo no Brasil que tem autorização da Anvisa. Maravilha, a gente já bateu o tempo. Pode finalizar, por favor. Desculpa interromper. Ok. Não, sem problema, estava terminando. Eu vou iniciar aqui uma dúvida que eu fiquei. Na verdade, é uma embalagem de várias embalagens. Qual que é o tamanho de equipe que você precisa para fazer esse tipo de filtro? E aí, o que eu fico pensando qual que é a diferença de valor, de preço para o consumidor, para que ele seja incentivado a comprar a sua embalagem, não essas de plastiquinho e fazer essa individualmente, né? Tem que ser um valor razoavelmente baixo para que isso vire uma opção de consumo, para você conseguir fazer com que seja uma opção de consumo. Como que vocês veem isso? Certo, obrigado. Primeiro que a equipe que a gente precisa é uma equipe mínima, como eu falei, a gente tem equipamentos, né, que foram desenvolvidos aqui, então a gente tem máquina, então o operador ele faz poucas ações na máquina, ele é totalmente direcionado pelos equipamentos, então a produtividade desses equipamentos é bastante alta, então a gente não tem nenhum problema com escalabilidade, né? O valor dos medicamentos que ele paga embutido aí no serviço é o mesmo valor que ele paga nos medicamentos hoje, então a gente é extremamente competitivo com as drogarias de rede, e o valor da mensalidade já embutido, o valor do frete, mão de obra do farmacêutico, embalagem e tudo mais, é de R$ 34,50 por mês. Então, um valor extremamente acessível, né? A gente fez uma pesquisa de mercado a respeito desse valor, a pesquisa veio até com um valor mais alto, mas a gente, para ganhar pacientes, principalmente agora no início, a gente resolveu começar com esse preço bastante acessível. Bom, se você me permite fazer uma pergunta, me desculpe se a minha memória falhar, mas ou eram vocês uma empresa com a mesma proposta que teve num dos nossos pitch days, há uns 3, 4 anos atrás, uma coisa assim? Pode ser? Bom, mas enfim. A minha pergunta continua. Nós não éramos, não. Então tá, então era outra empresa com uma proposta semelhante. A minha dúvida permanente, como fornecedor, por diversos canais, a gente tem rede, tem farmácia independente, tem associativismo, enfim. A gente tem uma preocupação grande com algo que tem a ver com a reputação
da companhia fornecedora, né? Uma é a corresponsabilidade com a qualidade. Então, a pergunta é quais são os processos que garantem que a qualidade, as especificações de qualidade que nós temos aqui, à medida que você abre, como a gente garante que essa qualidade se mantém até o final. Número 2, no que diz respeito à lei da concorrência. Então, há regras entre o preço fábrica e o preço a consumidor que devem ser auditáveis e tem que ser fair. Então, além do desafio que foi feito agora, como você garante que a capacidade de compra é motivadora o suficiente, mas mais do que isso, como a gente lida com a corresponsabilidade, que vocês acabam sendo mais um canal novo, mas é um canal comercial, não deixa de ser. E aí ele escapa de alguns controles, como, por exemplo, vigilância sanitária, a corresponsabilidade comercial quanto à lei de competição. Então, há 3, 4 anos, eu também estive no Cubo e eu vi uma proposta semelhante, aí não sei se eram vocês, e fiquei com as mesmas dúvidas, então tem 4 anos que eu continuo com a mesma dúvida. E essa é a base da pergunta que eu faço para você. Mas é muito interessante. Eu, quando ficar incapaz, vou querer alguma coisa assim, com certeza, na minha velhice. Obrigado. Bom, em relação aos nossos controles aqui, eu sou enfermeiro de formação, trabalhei no Einstein por mais de 16, quase 17 anos. Um dos nossos mentores aqui é o Nilson Malta, que é gerente de automação lá do Einstein. Outro mentor nosso é o Dirceu Barbano, ex-presidente da Anvisa. Então, assim, tudo a gente fez ao rigor da lei, tudo a gente fez ao rigor das RDCs da vigilância sanitária. Então, eu tenho uma sala limpa onde eu trato esses medicamentos. Como eu falei, todos os nossos medicamentos têm rastreabilidade, todos têm fotoproteção, todos têm proteção de umidade. Inclusive, nós estamos estabelecendo parcerias com indústrias que enxergam que a gente tem tratado isso com muito cuidado, né? Então, de fato, aqui a gente quis estabelecer e conseguimos estabelecer as melhores práticas. Fomos, aqui, modéstia à parte, bastante elogiados na visita da vigilância sanitária por conta do nosso rigor em todos os nossos controles de qualidade, de automação, processo, segurança de dados, segurança do medicamento, segurança na distribuição, na montagem dos pedidos, enfim. Então, esse é um ponto que nos orgulha bastante. A gente tem bastante rigor nesse controle, realmente com as melhores práticas de mercado. Em relação ao controle, né, de comércio, a gente obedece todos esses parâmetros, né, de PMs, de preço máximo ao consumidor, né. Nós estamos em parceria com a Equivia, cedendo, né, as nossas bases aqui de fornecimento de medicamento, né, para motivos de comparação e equiparação com a indústria. Pode responder rapidinho, e eu quero ver também se o Gilney ainda tem uma pergunta, né? Dá espaço para ele também. Vamos tentar responder mais rápido. Tá bom, só queria saber se ficou respondidas as minhas perguntas. Ok, tá respondido. Essas são as áreas cinzentas que tinha. Recomendo que você fique bastante rigoroso nesses controles. Sim, volto a dizer que a gente é o único serviço hoje que tem autorização da vigilância para fazer esse serviço. Vencida essa etapa que o Fellner comentou, que obviamente ela é crítica, né? Uma vez você tendo o aval da vigilância sanitária, da Anvisa, eu acho muito prática, muito atual e muito bacana essa solução. Eu já tinha visto lá fora e até mesmo dentro de casa eu tenho situação que seria muito conveniente poder contar com esse tipo de empreendimento. Meu pai ele tem problema cardíaco, diabetes também, e a quantidade de remédio que ele toma de manhã e de noite, a maior dificuldade que eu tenho é garantir que ele está tomando as medicações corretamente. Ele tem 83 anos, não é fácil, não é simples. Então, eu acho que, além de que é muito bacana, eu acho que o sucesso desse seu empreendimento está relacionado ao custo que você vai colocar no mercado. Quanto melhor for o custo, maior você vai conseguir abranger um público-alvo. Nesse valor que você colocou aí, com certeza já tem algum segmento que vai estar interessado. E fundamental sempre vai ser você renovar os vistos
as aprovações com a Anvisa, porque isso é fundamental para a saúde. Muito bacana, parabéns. Obrigado, Muito agradeço a obrigada. oportunidade. Obrigada, SafePil. Agora a gente vai para Salvos. Gente, muito bacana o nível das startups que a gente está vendo aqui. Parabéns à curadoria, não sei quem escolheu, né? A gente recebeu no colo, né, Gil? Nem é fel, né? Mas muito bacana. Agora a gente vai ver a Salvos. Tá prazeroso, tá fácil fazer isso. Muito bom. Vamos fazer uma por semana. Salvos, por favor. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. A minha apresentação, ela vai ser perfeito. Eu sou Maristone Gomes, sou CEO e founder da Salvos. Pode passar, por favor. A Salvos é uma startup com o propósito de levar o atendimento domiciliar e a distância de saúde para o futuro. Tá? E o jeito pelo qual a gente desenvolveu isso foi desenvolvendo um software, né, altamente moderno, né, completo, que seja completamente plugável a um ecossistema de hardware. Pode passar, por favor? Bom, e a gente olha muito para a saúde, né, enxergando dois macro problemas. O primeiro é a questão do desperdício de dinheiro, né, que no Brasil está em torno de 30% de tudo que está sendo investido, não só no Brasil, tá? Isso é uma média mundial, os Estados Unidos não ficam tão longe desse número, e também a questão dos erros e falhas médicas que levam ou a óbito, né, ou no caso do home care, do atendimento domiciliar, levam a um retorno precoce, né, ao sistema hospitalar, criando ali uma situação de muito mais complexa para a família dos pacientes. Pode passar, por favor? Ao longo dos últimos anos, a gente foi premiado em diversos eventos, tá? Eu queria destacar aqui essa premiação à direita, né, que a Salvos hoje é a primeira startup do país apoiada dentro do Plano Nacional de Internet das Coisas, né, por iniciativa do Banco Nacional de Desenvolvimento, né. A gente competiu com mais de 96 consórcios, né, dentre eles alguns envolvendo multinacionais, e saímos com o primeiro lugar. Foi muito bom para a gente e mostrou a seriedade, né, compromisso do nosso trabalho. Pode passar, por favor? Bom, a gente começa, né, desenvolvendo, olhando muito para o atendimento do domiciliar, entendendo hoje que as empresas de home care, né, vivem uma situação bem complexa, né, para manter a rentabilidade, né, e a qualidade de suas operações. Isso ainda assim enfrentam diversas situações onde o paciente envolvido a risco, né, e o desperdício ele está por todo o setor, seja de hora homem, né, ou também dos itens, materiais e medicamentos aplicados no paciente, gerenciados lá no leito do home care. Pode passar, por favor? Para poder resolver esse problema, a gente criou a RAI, que é a Health Assistive Intelligence, que é uma plataforma que cuida de todo o processo, né, organiza, sistematiza todo o processo do planejamento, da avaliação, a implantação, a operação e assistência desse home care, né, dessa empresa de atendimento domiciliar, elevando muita tranquilidade e possibilitando, né, ali uma maior capacidade de escala para as empresas, sem que para isso seja necessário perder qualidade, né. Essa plataforma ela tem uma camada gigante de interoperabilidade, né, no qual a gente pode hoje plugar em qualquer ERP, né, dentre eles o MV, o TASI, o Dedalus, né, e criar um software, né, muito robusto, né, um poder de gestão muito robusto para que esse home care entre de fato, né, em um outro patamar de gestão. E além disso, a gente tem já aplicados funcionalidades que facilitam a organização, o planejamento da atenção do domiciliar e roteirização. Você pode passar, por favor? Bom, essa aqui é um exemplo de uma funcionalidade, né, no qual a gente, né, joga para baixo o tempo de planejamento, né, da escala e das visitas dos profissionais a partir do algoritmo de inteligência artificial, né, que classifica e indica o melhor profissional para o home care, baseado no perfil técnico, né, do profissional e do desafio que ele irá enfrentar, na agenda dele já e na quilometragem que ele precisa seguir. Você pode passar, por favor? Pode passar mais um? Essa plataforma é composta por um sistema web e por um aplicativo, tá? Eles
trabalham conjuntamente, e daí a gente tem as informações, elas muito linkadas em tempo real. Você pode passar, por favor, mais 2 slides? Pode passar mais um, por favor? E a gente pensou em atribuir ainda mais inteligência a essa solução, criando um dispositivo, tá, que ele hoje, inicialmente, ele faz a gestão completa da terapia de oxigenoterapia. Você pode passar, por favor, mais um slide? Esse dispositivo conecta sensores na tubulação de pressão e no fluxo, tá, do oxigênio medicinal, possibilitando que, em tempo real, as empresas consigam ter ali a medida exata do fluxo e do estoque, e com isso a gente consiga planejar precisamente, né, e otimizar muito a logística e esse atendimento domiciliar, evitando riscos aos pacientes e melhorando muito a qualidade do atendimento domiciliar. Muito obrigado. Se você quiser concluir, não, pode concluir se você quiser, só porque a gente acabou com o tempo já. Não, posso concluir aqui. Aí eu deixo o tempo para as perguntas, que eu acho que vai ser bem melhor aproveitado. Muito obrigado. Então, tá bom. Eu acho que eu vou intimar o Gilney a começar a falar aqui. Verdade, está muito mais ligado na minha área. Ficou com a deixa. Não, achei muito bacana também. E, na minha visão, assim, você tendo uma rastreabilidade boa e usando a inteligência artificial, isso vai te gerar precisão. Isso é muito importante, é muito bacana. Juntando tudo isso com um servidor e uma rede boa que vocês tenham, isso vai levar vocês onde vocês quiserem. Só tem que ter cuidado porque o home care no Brasil ele está muito baseado no SUS e nas secretarias estaduais que bancam esse home care em si. Ou seja, o custo é muito apertado. Então, não é assim uma área da medicina onde a gente tem muita folga, mas, sem dúvida, o que vocês estão propondo, ele tem muito a agregar, muitas funcionalidades, bacana. E até uma sugestão rápida, eu acho que vocês podiam pensar na área de oxigênio, não só em ficar no fluxo e na pressão, mas principalmente na oxigenação do paciente. Se você consegue ter uma medida de oxigenação do paciente, você consegue economizar ainda mais, porque você vai ter condição de reduzir o fluxo de oxigênio automaticamente, e isso, consequentemente, dá uma economia de custo. Mas muito bacana, parabéns, imagino pelos prêmios que vocês já ganharam, achei fantástico, e acho que o caminho hoje da saúde é esse. Deixa eu tentar responder um pouquinho, tá? Em primeiro lugar, eu acho que a questão do atendimento do domiciliar é uma tendência internacional que a gente já está vendo se repetir aqui no Brasil, né? Ano passado a gente teve um crescimento de mais de 20% no número de aumentos de leitos, né, de terapia intensiva em home care, né, que é o home care aqui, e também tivemos um crescimento de 30% em todo outro ecossistema de atendimento domiciliar, seja exames, consultas e diversos protocolos. E para isso que a nossa plataforma ela também ajuda a sistematizar e a gente consegue possibilitar uma maior qualidade e rentabilidade para as empresas. Um outro ponto, né, é que com a plataforma integrada ao dispositivo, né, a partir das checagens que já são possíveis do protocolo de atenção do domiciliar, a gente consegue automatizar a auditoria clínica e, com isso, indicar, né, que é possível mudar o parâmetro ali de oxigenoterapia, tá? Mas a gente também está desenvolvendo, né, já no processo avançado de validação clínica, com mais de uma validação já com mais de 1.200 voluntários, né, de dispositivo vestível que faça esse monitoramento de sinais vitais e a gente consiga destravar ainda mais o potencial da plataforma, tá? Agora eu queria fazer uma provocação que o que é que falta para a White Martins, ela nos dá a chance de fazer um piloto, tá? Local, a gente está com o dispositivo já validado e registrado na Anvisa, acho que seria muito importante, né, a gente ter uma validação também da White Martins e conseguir provar que com tecnologia 4.0 é possível também reduzir os custos logísticos e aumentar a eficiência da indústria como um todo. Isso é o que eu chamo de senso de oportunidade. Pode contar, vou encaminhar. Vou encaminhar internamente, pode contar que eu achei muito bacana.
Muito obrigado. Aí, parabéns, hein? Já ganhou um possível parceiro. Felder, você tem alguma questão, alguma dúvida? Não, parabéns. Ao longo dos anos, tem sido sempre uma oportunidade, mas tem havido sempre muita frustração nessa abordagem ao home care. E normalmente é sempre relacionado à sustentabilidade do modelo econômico, né? Para todos aqueles que participam. E, em algum momento, até no mercado privado, para o paciente que está ali, que muitas vezes ele tem participação, tem tido em algumas situações. Então, parabéns por você continuar assistindo. Concordo, é uma tremenda oportunidade acelerada agora pela pandemia. A minha provocação, sugestão, fica... Já que vocês têm esse custo, já que vocês têm essa plataforma fantástica, e aproveitando a tecnologia 4.0, pensando em sustentabilidade do projeto e massificação para frente, há vários cuidados à saúde, não estou falando só de medicamentos, mas de rotinas, enfim, você mencionou diagnóstico, podem ser acopladas aí. O projeto, a iniciativa de vocês como escopo central e conseguindo essa parceria com a Etmas, é fantástico, eles têm muito desenvolvimento de qualidade e tudo mais nessa parceria. Mas pensa nisso, meu desafio para você em home care, várias iniciativas têm se esvaziado porque elas, no final, não têm sustentação econômica. E eu acho que aí a sinergia e a cooperação entre áreas de saúde diferentes, e já que vocês estão com esse vetor, estão bem admirável, a provocação é pensar em tirar proveito disso e trazer alguns sócios para você, para que a experiência para o paciente home care seja ainda mais completa e você fique uma plataforma econômica mais sustentável. Parabéns. Perfeito. Muito obrigada. Perfeito, muito obrigado. Com certeza você vai ver mais novidades nossas nesse sentido em breve. Muito obrigado a vocês pelo tempo e pela oportunidade, tá? Muito obrigada, Saulo, pela apresentação. Parabéns. A gente agora vai para a nossa última startup de hoje, do Colmeia Inova Summit, é a startup Blue. Nossos últimos 5 minutos de apresentação e depois nossos últimos 5 minutos de conversa, bate-papo e dúvidas. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Junei, José Carlos, Ilana. A Blue vem com um pouquinho diferente do que vocês têm visto com as outras startups, porque ela simplesmente ela agrega tanto no mercado de saúde quanto no mercado de startup, qualquer outro segmento. Conforme vocês podem ver aí, a gente vem para transformar as pessoas, para transformar o mundo. Ilana, você pode seguir, por favor? Bom, conforme eu falei, a Blue é uma iniciativa na área de educação. Ela é uma EdTech, é uma escola com foco em desenvolver profissionais na área de tecnologia. Hoje temos cursos para formar desenvolvedores e cientistas de dados, né? Bastante com a questão do impacto social, também impacto econômico, porque isso gera receita. E a gente consegue, além da parte técnica, porque a Blue vem com um background muito grande com seus colaboradores, a sua própria CEO que são headhunters de mercado de longa data, tá? Então, essa basicamente é a nossa iniciativa, é mitigar o gap de profissionais de tecnologia que a gente tem no mercado, que eu vou até mostrar um número um pouco assustador um pouco mais adiante. Ana, por favor. Conforme eu falei, a gente está com uma previsão, né, uma projeção de 420 mil vagas em aberto, né, no setor de tecnologia até 2024. O que isso significa? Significa que a gente pode, conforme já alguns anúncios aí de alguns meios, que vai haver um colapso na área de tecnologia nos próximos anos. E isso realmente é um impacto muito ruim, até para o Brasil como desenvolvimento. Se você não consegue se desenvolver tecnologicamente, você fica atrás de outros países que já estão com esse número um pouco melhor, vamos dizer assim, mas o mundo inteiro sofre com isso. Pode seguir adiante, Lana.
Então, a nossa ideia aqui é identificar os talentos em grande potencial, investir na formação técnica. Eu vou, mais adiante, falar um pouco como é esse investimento, qual é o retorno que a Blue tem. A gente adota as melhores práticas do mercado e, em 6 meses, o nosso Bloomer, né, que é o nosso aluno, vai estar apto a trabalhar na sua empresa, né? E aí, ele retorna o investimento para a Blue somente quando ele estiver empregado, ganhando, no mínimo, R$ 3.500 de salário. E aí ele paga esse valor em 36 meses para a Blue. Por favor, pode seguir adiante. Aqui é só para, de maneira geral, para colocar para vocês qual que é a nossa metodologia. São 2 semestres. Os primeiro semestre, na verdade, a gente abrange mais a parte de hard skills, né, habilidades técnicas, preparando o aluno para o mercado, e os outros 6 meses a gente abrange a parte de soft skills, habilidades comportamentais, como, por exemplo, também inglês técnico, que é um pré-requisito básico para um desenvolvedor, um cientista de dados, um profissional do mercado de tecnologia ter, né, na sua bagagem. Então, a ideia é que a gente forme o aluno em 6 meses e dê toda a bagagem de soft skills para ele estar mais preparado ainda para inserir no mercado de trabalho. Pode seguir, por favor, Ilana. Então, a nossa proposta é justamente ter parceiros como o White Martins, Glaxo, o próprio FIS, o próprio KISS, para justamente divulgar a nossa iniciativa, que a gente consiga colocar o maior número de bolsas no mercado e formar todo esse pessoal, né, justamente para essas demandas que, com certeza, todas as áreas têm, inclusive a área de saúde, que está muito demandada ultimamente, né, em função da pandemia. Pode seguir, Ana. Bom, Acho que chegou ao final. Essa é uma iniciativa bastante... Não, exatamente. Eu já deixo aí, fico à disposição do Junei José Carlos para explicar um pouco, aprofundar nesses últimos minutos sobre a nossa iniciativa. Parabéns, muito obrigada pela apresentação. Eu acho que o assunto, ele realmente é muito pertinente. A gente vê um hiato muito grande, né, entre o que a gente aprende nas escolas, nas faculdades, e o que realmente o mercado quer absorver, e especialmente vindo dessa pandemia em que a digitalização realmente cresceu de sobremaneira. Então faz muito sentido. Do ponto de vista de fluxo de caixa, eu fiquei com uma dúvida, porque você cobra no futuro, mas você tem um investimento anterior. Sim. Como que você está trabalhando esse fluxo de caixa? De onde vem esse capital inicial? Justamente, a gente teve um aporte inicial, onde a gente montou uma equipe pedagógica para desenvolver todo esse conteúdo, e é o nosso risco no mercado. É justamente essa questão dos headhunters que vem para acoplar, além do material didático, a parte técnica, para inserir esse profissional no mercado de forma imediata, e assim ele retornar para a gente esse investimento que a gente está colocando, né? Muito similar ao modelo RIS americano, onde a iniciativa privada investe no aluno e depois dele formado, ele retorna para a gente. Perfeito, é só porque o mercado americano é um pouco mais maduro que o nosso, né, e a gente não tem essa absorção no mercado brasileiro como o americano, mas aí fica um ponto de atenção para vocês de realmente converterem, porque senão vocês podem entrar num caixa negativo, né. Gilney Fellner, por favor. Claro. Eu acho muito bacana, assim, que essa oportunidade que vocês estão trazendo. Acho que o mercado tende a se transformar nesse sentido, com certeza. A gente vê as coisas se desenvolvendo muito no Brasil e acompanhando a tendência mundial. Na verdade, não é uma crítica, não, eu só não vejo esse déficit de mão de obra que você comentou. Na nossa empresa, por exemplo, a gente tem uma área de digitalização lançada já há uns 2 anos, ou 3 anos, talvez, e aí vem crescendo muito. São muitas. É muito fácil de você achar espaço para interagir aqui ou ali, uma coisa rápida assim. A gente tem 280 mil clientes que compram cilindro de oxigênio. Com a parte de digitalização, a parte digital, você consegue separar, segregar quais são aqueles clientes que compram eventualmente, aqueles que compram sistematicamente. E quando um desses clientes deixa de comprar, a gente precisa saber. Então, o digital extrai, te dá um anúncio e tal. Então, tem muitas coisas sendo desenvolvidas nessa área. E a gente vem crescendo muito esse departamento, mas a gente não tem encontrado dificuldade em contratar profissionais com
essa skill, com essa capacidade. Não sei se isso vai, em determinado momento, continuar crescendo muito e vai acabar tendo um déficit, que aí seria muito bem-vindo essa iniciativa de vocês. Mas eu acho bacana e acho que é fundamental. Você está com sorte, viu? Você está com sorte. Realmente você está com sorte. Desenvolvedor hoje em dia é um destino raro. Desenvolvedor hoje em dia, eu trabalho na área de tecnologia há mais de 13 anos e a gente vê essa escassez de mão de obra. Se você pegar todas as empresas, hoje você tem software, hardware, você tem tudo isso, tecnologias para entregar para o mercado, só que você não tem profissionais para implementar, suportar essas tecnologias. Esse dado, inclusive, Julião, é um dado de mercado que já saiu em exame, em vários veículos de comunicação. Inclusive, recentemente, num portal saiu que como eu mencionei, a área de tecnologia vai entrar em colapso, né, nos próximos meses, em função desse déficit que a gente vê. A gente demora muito para formar um modelo tradicional para a demanda que a gente tem, né? Eu acho que a White Martins realmente deve estar fazendo um trabalho muito maravilhoso. Isso que eu ia falar, na gestão do Gilney, ele está atraindo talento, assim, ó, que nem água, graças à gestão do Gilney. Vamos aprender com ele. Porque às vezes o profissional... Desculpa. Mas com certeza é o caminho. Então, se existe essa situação aí no mercado, com certeza vocês vão agregar muito. É muito bacana, é uma aposta certeira. Não tem como crescer sem ir por essa área. E vou deixar o tempo. Eu vou aprender sua gestão depois para manter esses desenvolvedores. Fellner, por favor. Quero aprender bastante com a White Martins também. Olha, foi divertido olhar o caso de vocês antes, agora também. Parabéns. Pô, tem um positivismo legal. Até as cores que vocês escolheram, uma coisa muito legal. Mas olha só, eu concordo. Assim como a White Martins, a gente está percebendo um gap. Entretanto, nós temos programas de colaboração social de forma sustentável, né? E entre elas está a educação, principalmente nós temos hoje um grande gap, que é a inserção no mercado de trabalho daqueles que juntam vários elementos de diversidade de minorias, principalmente a social, e não conseguem saltar para o ambiente corporativo, né? Ficam ali às margens. Então, não sei o White Martins, mas nós temos, a maioria das empresas tem programas sociais de inclusão, conectados sempre a alguma organização de educacional, normalmente perto das nossas unidades e conectadas com autoridades públicas ou privadas ou mistas. Aí eu vejo uma oportunidade e aí estamos de braços abertos para a gente discutir. Porque no processo formal, assim como o White Martins, a gente não tem tido gap. A gente precisa de profissionais, mas a gente gostaria de ter mais profissionais das comunidades que nos circundam, tecnicamente capazes de trabalhar e de fazer esse salto e entrar no mercado corporativo de forma definitiva. E eu acho que aí, cara, vocês dão a gente uma excelente ferramenta. Parabéns. Pessoal, eu nem vou deixar vir os comentários, porque a gente estourou o tempo. O pessoal já me mandou aqui uma mensagem no grupo falando que o tempo acabou. Depois vocês se conectam, eu acho que fica realmente aí essa dica que é uma tendência de ESG, e a gente está vendo cada vez mais empresas trazendo ESG para dentro de casa, né? Queria agradecer muito, Gilney, muito Fellner, por estarem aqui conosco. Agradecer a todo mundo que participou dessa estruturação, né? A Vanessa que nos ajudou nos bastidores, muito obrigada pelo convite. Eu, pessoalmente, me sinto muito lisonjeada de estar nesse painel, de estar falando sobre saúde com pessoas tão influentes no meio, né? E tão preocupadas com o propósito que é realmente trazer uma saúde acessível para a comunidade. Muitíssimo obrigada, espero que todos tenham gostado. E fica o convite para que vocês acompanhem a agenda desse Colmeia Summit. Muito obrigada.